queria aqui, já que é para esquentar o debate, falar um pouco da relação da sociedade com a polícia. O Coronel Camilo podia fazer alguns comentários, porque, na verdade, algumas pesquisas mostram que o cidadão tem medo da polícia, principalmente pesquisas qualitativas. E nós temos, no Brasil, assistimos recentemente à morte de vários policiais. E a gente nota que nos outros países, uma morte de um policial é um acontecimento muito grave. E no Brasil isso tem sido tratado de uma forma mais ou menos corriqueira. Como é que o senhor vê essa relação entre a sociedade e a polícia? Vamos lá, essa relação ela tem melhorado muito ao longo do tempo. A polícia, principalmente aí dos anos 80 para cá, principalmente depois da nossa Constituição também, a polícia deixou de ser uma polícia do Estado e passou a ser uma polícia do cidadão. E aqui em São Paulo, especificamente, conheço um pouco da Polícia do Brasil como um todo, né? Presidi o Conselho de Comandantes do Brasil, mas em São Paulo, especificamente, se definiu lá atrás, em 1997, 3 princípios que regem a Polícia de São Paulo. Primeiro, respeito aos direitos humanos, ou seja, respeitar as pessoas sobre qualquer situação, inclusive o infrator da lei. Segundo, trabalhar com gestão, com as melhores práticas de polícia. Então aí surgiu o Infocrim, Fotocrim, surgiu uma série de sistemas inteligentes. E terceiro, é a polícia comunitária. Isso tem mudado um pouquinho a relação polícia e comunidade, ou seja, polícia e cidadão. E a polícia precisa ser conhecida para que isso aconteça. É uma falha do poder público não mostrar a polícia que está à disposição do cidadão. Quanto mais o cidadão conhecer a polícia, mais ele vai acreditar, mais ele vai dar informações, melhor vai se planejar com essas informações. Então, aqui em São Paulo, o que se fez foi aproveitar os momentos de mídia. Então, se criou aqui seriados de TV, Operação de Risco, Polícia 24 Horas, os Águias da Cidade, Emergência 193, para quê? Para que a polícia fique mais conhecida. E a relação polícia-cidadão começou a melhorar com a implantação desta polícia comunitária. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, no Jardim Ângela, no Jardim Elisa Maria, onde você tinha... Jardim Ângela era um local, um dos piores taxas de homicídio do mundo na década de 90. E agora é um dos lugares mais, ou seja, um dos melhores ali em termos de homicídio. Isso foi um trabalho muito forte da polícia, de organizações não governamentais e da própria sociedade. Então é isso que nós precisamos trabalhar, ou seja, mostrar para o nosso cidadão, esse que está nos assistindo, quem é o policial. O policial é um jovem que decidiu por uma carreira lá de colocar uma farda e defender a sociedade e morrer por essa sociedade. Muitos em São Paulo, muitos policiais morrem pelo patrimônio de pessoas que ele nem virá a conhecer. Então o que precisa é um trabalho de comunicação social muito forte para entender aqui em São Paulo, por exemplo, 100 mil homens e mulheres, 23 helicópteros, 61 mil pistolas aí distribuídas, cada policial em São Paulo tem a sua pistola, 16 mil viaturas, ou seja, é uma estrutura tão grande à disposição do cidadão e ele às vezes não conhece. Os dois lados, na realidade, precisam trabalhar nessa relação. Em São Paulo melhorou bastante, isso dá para levar para o mundo, para o Brasil inteiro, e a solução da segurança está por aí, ou seja, na interação entre o cidadão e o policial, a chamada polícia comunitária. E essa polícia comunitária também, só voltando um pouquinho lá atrás na sensação, tem um envolvido no que a gente chama dos 6 grandes, conforme Trajanovics fala, que é a mídia. A mídia tem um papel fundamental nisso, ou seja, de mostrar a polícia para o cidadão acreditar mais na polícia, dar informações e a polícia planejar melhor. Então, em São Paulo a situação tem melhorado bastante, mas temos muito a caminhar ainda por essa estrada aí de relacionamento, porque aqui no Brasil nós temos um agravante, né? Ficou um resquício da polícia ser considerada aí, porque a polícia usa aí a investidura militar, né? As polícias militares principalmente, que não tem nada a ver. A polícia militar não tem inimigo, a polícia militar ela só usa a investidura, ou seja, os valores, os princípios, o respeito ao cidadão, o respeito à ética, à moral, que são imprescindíveis para manter grandes organizações, né? No caso aqui, 100 mil homens e mulheres. Então tudo isso tem um caminho longo ainda a prosseguir, com muita vontade da polícia para que cada vez mais o cidadão faça essa interação e juntos construam uma solução de segurança. É desse jeito que está aqui em São Paulo.
Muito obrigado. Mais uma vez, estão reunidos em Goiânia, sob a liderança do deputado Vilmar Rocha, mais de 80 pessoas no hotel assistindo esses nossos debates. Gostaria de citar o Coronel Edson Costa, Coronel Sérgio do Carmo, Coronel Carlos Helbinger, Dr. João Carlos Gorski, vereador Virmondes, deputado estadual Ademir Menezes, secretário estadual de Segurança Pública, Dr. Joaquim Mesquita, e secretário da região metropolitana, Silvio Souza. A todo o pessoal de Goiás, um nosso abraço. Coronel Vicente, chegou uma pergunta muito fácil para o senhor agora. Como combater o crime organizado? Olha, é uma pergunta interessante, porque a gente imagina o crime organizado como se fosse aquelas grandes estruturas mafiosas, né? O que nós temos de crime mais organizado aqui é um crime que a gente raramente vê um combate para valer, que é o tráfico, o grande tráfico de entorpecentes. A gente pode imaginar que um Fernandinho Beiramar, numa cadeia, está comandando 200, 300 camaradas de bermuda e chinelo na favela, que isso seja crime organizado. Uma boa parte do sucesso desses empreendimentos de grupos organizados, vamos chamar assim, é porque a polícia é muito desorganizada. Então, não é que o crime é tão organizado. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, uma entrada de 100 toneladas de cocaína por ano que vem dos nossos vizinhos aqui, Bolívia, Peru e Colômbia. Metade disso é reexportado. Isso não vai em barriga de nigeriano e nem no bolso das velhinhas que vão para a Europa. Isso vai de container para a África, para a Europa. Tá? E aí ninguém pega, ninguém mexe. Isso é o crime organizado. O crime mais organizado que nós temos no Brasil hoje é o jogo do bicho. Tem território, tem hierarquia, tem autoridades compradas, obviamente. O que nós temos é muitos grupos organizados que se valem da desorganização da polícia. Então, nós temos vários segmentos que se juntam e basta meia dúzia, se tiver 50, melhor ainda, para fazer um grande estrago. Eu trabalhei 30 anos na polícia e já vi estrago que 2 bandidos faziam num bairro de 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. Polícia atarantada e eles fazendo um terror. E não era um grande crime organizado. O nosso problema no Brasil não é tanto o crime organizado. Isso pode afetar os índices ou sofrimento da sociedade ou exagerar 10% do que a sociedade vive com o crime. Nosso problema é o crime desorganizado. É o bandidinho que está na esquina com o revólver enferrujado. O crime organizado que assaltou o Banco Central, eu até brincava lá em Fortaleza, ou que eventualmente vai assaltar aí uma estrutura de uma empresa de transporte de valores, leva 5, 10 milhões, isso são os pobres diabos. Você sabe qual é a fraude que os bancos sofrem por ano? Isso é mais estruturado, são 2 bilhões de reais. Se juntar todos os assaltos a banco no Brasil, dá pouco mais de 50 milhões. Então, os coitados, esses bandidos aí, né, que estão nas ruas enfrentando perigo aí, um policial, às vezes bem treinado, dá um tiro neles e tal. Mas o crime organizado, na verdade, que nós temos, que dilapida o patrimônio público, que faz as estrepolias aí nas altas esferas de corrupção, aí que nós vamos encontrar o verdadeiro crime organizado, com a sua altíssima lucratividade e a capacidade de lesar bens públicos. Então, na esfera da corrupção, é que nós estamos efetivamente um crime mais estruturado, mais organizado, que compra autoridades, que se aproveita de oportunidades das leis, das licitações e tudo mais. Nós tivemos uma situação curiosa, que se mistura aspectos criminosos com as incompetências nas áreas públicas. Eu e Túlio trabalhamos na Senasp e nós percebemos que, com muita dificuldade, você junta dinheiro e repassa para os estados tocarem projetos de segurança pública. Os estados recebem aquilo e têm que gastar, contratar serviços para executar aqueles trabalhos. E não é que os estados devolveram, somado, mais de 500 milhões que não conseguiram gastar? Por incompetência, sim, mas porque cobra um pedágio tão alto para executar que não acha nem fornecedor. Está aqui, quero contratar, mas eu quero 20%. Pô, mas não é 10%, não, subiu. Então, infelizmente, o crime mais lesivo hoje na sociedade, que eu vejo como crime organizado, são esses dois.
Não é esses coitados que estão assaltando caixa eletrônico, arriscando a vida com dinamite aí. Mas é na esfera da corrupção e nessa intocável, quase intocável estrutura do grande crime do tráfico de entorpecentes que reexporta aí para os países europeus e africanos. Túlio, essa pergunta aqui, ela chega enviada pelo Sérgio Rondino, que é o nosso diretor de comunicação do Espaço Democrático, que está passando uma temporada na Flórida. Ele conta uma historinha. Aqui nos Estados Unidos se vê que o Poder Judiciário é rápido, está próximo do dia a dia das pessoas. Soube, diz ele, que há poucos dias um conhecido foi flagrado dirigindo bastante alcoolizado. Detido pela polícia, no dia seguinte ele estava diante de um juiz e foi multado. O cidadão recebeu pena de prestação de serviços comunitários e foi obrigado a ficar 6 meses sem beber. Ele não diz como é que isso foi garantido. Ou a pena seria convertida em cadeia. A pergunta é, o que o PSD pode propor para que a justiça no Brasil atue de modo semelhante, tenha essa agilidade, mostrando que está funcionando e que quem anda fora da linha é punido? O programa ele tem mais de 80 propostas diferentes, né? Em linha com o que o Rondino está sugerindo, existe já essa experiência do Tribunal de Pequenas Causas, que é uma forma de você aproximar e agilizar e a população, né? Os casos serão julgados mais rapidamente, não aumente a sensação de impunidade. Obviamente é importante, então, a continuidade, a expansão desses programas. Agora, você tem aí uma série de empecilhos, né? E que envolve, inclusive, a questão do policiamento, do tempo que a polícia gasta, né, transportando presos para audiências no judiciário, que chegam atrasados, são desmarcados. Então, por exemplo, a questão da videoaudiência, né, que está aqui também no nosso projeto. É uma outra forma de você acelerar esse processo. Salvo engano, né, Camilo, 20%, eu acho, do tempo do policial é gasto, ou quase isso, né, nesse deslocamento do preso que é trabalho da polícia, né, até a audiência, depois de volta. Um batalhão de choque em São Paulo, só para fazer escolta, 280, 300 escoltas dias, só aqui no Fórum em São Paulo. Imagina isso no estado todo. Então, é uma barbaridade, né? Você não precisa... Ao invés de contratar, né, mais polícia, né, se a polícia fosse liberada, né, também dessa tarefa adicional, e a videoaudiência é uma forma de você fazer, então você ajudaria aí tanto o judiciário quanto a polícia numa tacada só. Né? Deixa eu fazer uma observação. Pois não. Existe um fundamento aí de que, talvez, se você fizesse uma prevenção adequada, aquela ideia do policial espantalho, botar um em cada esquina, a gente não teria crime, né? Não é assim que funciona. Há um fundamento muito pragmático do seguinte: o controle que nós temos sobre o crime na sociedade depende muito da resposta que a gente dá ao crime. Ou seja, quanto mais rápida a resposta, mais você intimida, mais o efeito dissuasório o instrumental de defesa da sociedade pode ser. Lógico, uma infração dessa, ele dirigindo alcoolizado, mas no dia seguinte ele estava perante o juiz com o martelinho na mão lá. Tá 6 meses sem beber ou cana. Cana não, cana no sentido de cadeia, porque ele não pode beber. Né? Essa resposta é importante. Os criminosos violentos precisam daquilo que se chama de resposta incapacitante. Não tem sentido o sujeito mata o pai e a mãe, condenado a 33 anos, e vai responder pelo menos 5 anos de liberdade. Ele é um predador da sociedade. O sujeito que matou uns policiais aí, 8 anos depois, está na rua, matou o outro com um fuzil. Então, nós não temos capacidade de dar uma resposta para esses indivíduos, até porque eles são liberados rapidamente, sem nenhuma avaliação psiquiátrica adequada. A gente sabe que o que existe no universo de presos hoje, em torno de 25, 1/4 a 1/3 de presos são psicopatas incuráveis, perigosos de voltar às ruas. Então, a incapacidade do sujeito voltar a agredir, ela é importante. Então, não se pode, naturalmente, imaginar, né, o ministro Joaquim Barbosa falou: nossa estrutura penal
é de tratar o bandido como coitado e a vítima que se dane. A preocupação é o bandido, é a ampliação do recurso, é a leniência. Tem muito preso, o tempo prisional está abarrotado, eu vou dar pena mínima, eu vou dar pena alternativa que está abarrotado. Não é assim que funciona. A capacidade de resposta da sociedade, da intolerância da sociedade aos violentos que ameaçam, tem que ficar muito clara para todo mundo. Ela tem que ser intimidadora. Eu vi um amigo que estava na Alemanha, falou, o sujeito fez uma baderna numa estação de trem, no dia seguinte ele estava condenado a 1 ano de cadeia, jovem, tinha 17, 18 anos, a turminha dele. Não tem negócio de passar a mão na cabeça, até porque isso perde cabelo. Então, não existe isso. A sociedade, o que se fala, inclusive nas grandes sociedades mais tranquilas, mais pacíficas, é preferível cometer o erro do tipo 1, como se diz. É preferível até levar um pouco de risco da injustiça do que cometer a injustiça geral quando a sociedade, pela leniência do tratamento do crime.